Vocês acordaram felizes hoje? Opa. Ou ainda estão meio acordados, meio dormindo ainda? Quem tá assistindo deitado? Fala aí, confessa aí pra nós. Quem ainda não levantou ainda, quem não lavou o rosto. Ah lá, a Débora já apareceu já. Ó, é isso aí, gente. Alô. Vamos começar. A primeira etapa aqui da nossa reunião é fazer uma oração. O orador do dia, o Everton, vai estar trazendo aí a respeito da palavra da semana do Piorando, ok? Everton, seja bem-vindo. E Valeu. quero convocar aí um general para poder puxar a oração. Então, alguém quer se dispor a começarmos a fazer uma oração? Não tem problema não, qualquer coisa eu oro, mas tem alguém aí que o Espírito Santo tem falado do coração e quer trazer a palavra hoje para nós? De oração? Ninguém? Oi, Beleza. oi, som, bora. Então tá, ora aí. Bora lá. Jesus, muito obrigado por essa manhã. Nós já te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos pelas pessoas que estão aqui, que se dispuseram a abrir mão do sono, a abrir mão de muitas outras coisas para poder experimentar a sua palavra nessa manhã. Nós te agradecemos por tudo que já foi feito. E nós te apresentamos aqui cada pessoa que está aqui, o Everton, que vai trazer uma palavra de vida, a palavra que se renova todos os dias. Que o Senhor possa usá-lo para nos ensinar e para que essa palavra ela sirva de alimento, ela sirva de esperança e ela sirva para evoluir o nosso nível espiritual. Nós te agradecemos, porque mais um dia nós temos a oportunidade de aprender e de poder compartilhar essa palavra e de vivê-la todos os dias. Eu te agradeço por cada um aqui, por cada um que está abrindo o seu coração para receber essa palavra. E cada um no seu individual entender o seu propósito nessa manhã. Entender que está aqui não simplesmente para ouvir uma palavra, mas para poder aprender e passar isso adiante. Que esse é o mover da nossa geração, aonde nós nos alimentamos da palavra e logo em seguida nós somos chamados para levar adiante essa mensagem. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. 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 Obrigado, Adonai, pela palavra de oração. E aí, pessoal, quantos de vocês conseguiram ler os 30 capítulos de Salmos? Eu confesso para vocês que eu tive um pouco de dificuldade, mas uma coisa que eu fiz que me ajudou bastante foi ouvir, né, os 30 livros. E eu ouvi bem rapidão e fez muita diferença, sabe, de percepção, né? Alguém falando, o Cid Moreira, né, é muito bom, velho, a voz dele, é muito, a forma como foi gravado, a forma como foi produzido, sabe, é muito bom aquele trabalho deles ali. E aí, como eu só tinha baixado o livro todo, né, de Salmos, então tem 8 horas e pouco o livro todo, né, aí eu fui lá achar qual era o capítulo que eu tava precisando, mas rapidão, em 2x, nem fica tão rápido assim, porque ele já fala meio devagar já também, né, nos seus áudios. Então fica aí uma dica aí. Bom, todo mundo já sabe, né, mas aqui um feedback. E o livro de Salmos, na verdade, eu estava dando uma pesquisada, né, e eu até estava falando, né, quando a Erika, ela trouxe a proposta na segunda-feira, né, falei, caraca, velho, já tá aí. E eu tava no meio do evento e eu falei, não, mas não vou dar desculpinha não, vamos pra cima, né. E aí, assim, a Salmos pra mim era, eu sempre li Salmos, mas nunca li como eu parei para ler ontem, no caso, né, que foi o dia que eu consegui tirar para fazer, e Salmos, na verdade, ele também descobri que é um livro de sabedoria, né, ele é usado
para adoração, para oração em diversas religiões no mundo, aí, inclusive o judaísmo e o cristianismo, né? Mas ele é um livro de sabedoria também, né? E a maioria dos capítulos ali, né, foram atribuídos a Davi, né? Como se o rei Davi tivesse escrito. Calma que aconteceu um probleminha aqui. Pera que eu derrubei meu café. Pera aí, gente, rapidão. 2 minutos. Fica aí. Tá tudo certo. Acontece. Vambora. Já resolvendo. E... E, e assim, para mim foi muito bom, né? Eu descobri uma parada aqui de verdade. Eu não sabia que era separado dessa forma, né? Mas o livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros, né? Que eles servem, na verdade, para relatar tanto a história, né, de Israel e contar como foi sua relação com Deus na época, né? E aí eu vou falar aqui só para conhecimento, né? Mas o livro 1, dentro de Salmos, ele separa do Salmos 1 ao Salmos 41, do livro 2, do Salmos 42 ao 72, do livro 3 ao Salmos 73 ao 89, e do livro 4 ao Salmos 90 ao 106, e do livro 5 ao Salmos 107 ao 150, né? E essa divisão, na verdade, foi feita por alguns estudiosos bíblicos, né? Onde eles encontraram um padrão nos próprios livros de Salmos mesmo, né? Que a cada final desse livro, ele termina com uma doxologia, né? Ou seja, uma frase de louvor a Deus, né? E apenas para curiosidade, né? E aí hoje, nessa semana, na verdade, a gente está lendo entre os salmos do primeiro livro e uma parte dos salmos do segundo livro também. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Quantos leram? Todo mundo já conseguiu ler pelo menos alguma parte dos salmos? Comentei comigo aí. Ninguém leu? Sim, sim. Leram? Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo compartilhar a tela aqui, né? Na verdade, tá liberado para compartilhar a tela, ou Adonai? Pra gente fazer a leitura? Deixa eu fazer o teste aqui, peraí. Beleza, faz o teste. Tem gente que não está conseguindo entrar no link mais. Lá no Como é grupo que é? do Peru. Tenta liberar o link. Pessoal, depois a gente pega a moderação para fazer um treinamento para a gente fluir, colocar administradores para poder fazer esses compartilhamentos de tela. Como está muito recente, foi decidido num dia e feito no outro, não deu tempo para todo mundo treinar, né? Nós vamos fazer uma reunião para a gente organizar, né? Beleza, sem problema, Érica. Compartilhando, Everton. Tá todo mundo conseguindo ver certinho? Então tá, vamos ler aqui. Salmo 104 eu peguei pra gente. Na verdade, eu fui lá no 50, gostei de 51, 53 falou comigo. Eu falei assim, e agora, qual capítulo eu vou escolher? Né? Não, mas o Salmo 74 falou bem comigo aqui numa parte que a gente vai. Ele é um pouquinho comprido, mas a gente vai ler rapidão aqui. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Guarda essa palavra aqui, ó.
o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha, eu sou da palavra aparecendo de novo. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Uau! Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Bom, a desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Uau. De verdade, para mim, essa palavra, ela tocou meu coração. E eu gostaria de fazer uma oração agora em relação, depois de a gente ter lido essa palavra. Peraí, gente. Tá acontecendo um verão aqui. Tá aparecendo um som no meu ouvido e eu não tô tocando nenhuma música. Não tá saindo da reunião não, né? Ninguém tá tocando música aí não, né? Não, não, porque os microfones estão todos fechados. Ué, que doideira é essa? Que isso? Bom, vamos orar. Senhor Deus, queremos mais uma vez entrar na sua presença, agradecendo, Deus, pelo dia de hoje. Pai, muito obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia se renovaram mais uma vez sobre a nossa vida. Queremos agradecer, Pai, pela luz da palavra com a qual o Senhor nos revela hoje, Deus. Obrigado por esses salmos, Pai, que tocou o meu coração. E desde já, Pai, eu acesso a sabedoria, o discernimento e a sua graça, Pai, para que cada um aqui também seja inspirado, Deus, como eu fui inspirado pelo Espírito Santo, Pai. Desde já, toque o coração de cada um aqui, Deus. Estampe os seus ouvidos e abra os seus olhos, Pai, para que eles estejam sensíveis, Deus, àquilo que o Senhor quer falar. Oramos, agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Gente, alguém tem algum versículo que chamou mais a sua atenção? Teve duas partes aqui do texto aqui que me chamaram mais a atenção, que eu vou compartilhar aqui com vocês, mas eu gostaria de saber se alguém gostaria de compartilhar algo, ou só fala qual foi o versículo que mais chamou a sua atenção. Eu gostaria que fosse um pouco mais dinâmico, né? Não só alguém falando e tal, mas se não tiver, também não tem problema não sintam se pressionados não, mas se tocou no coração de vocês, se fez sentido, né? Seria bom, seria interessante. Pessoal, ao decorrer da nossa conversa, o Everton ele vai estar falando a respeito da palavra e ele vai dar algumas pausas que se alguém quiser comentar, ok? Pode ativar a mãozinha aqui, ó, no chat, entendeu? Que o Everton também ele vai ficar cuidando, eu também aqui vou estar de olho para poder direcionar essas pessoas à palavra. Ninguém? Então, deixa eu compartilhar com vocês o que me chamou mais a atenção. No versículo 12 ali, nos próximos 2 versículos também, ele vai compartilhar bem assim. Quem de vocês quer amar a vida
e deseja ver dias felizes. Em outras versões ali, ele vai falar sobre... isso está fazendo uma pergunta, né? Mas ele vai remeter, então, temam ao Senhor. Lembra que eu falei da palavra aqui sobre temor, né? Os salmos, na verdade, principalmente esses que a gente está lendo agora essa semana, do 31 ao 60, né? Ele vai falar muito sobre a questão dos justos e dos ímpios, né? De quem teme ao Senhor e de quem não teme ao Senhor, né? E no livro de Provérbios, o primeiro capítulo ali, ele vai falar que o princípio, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? E quando eu li isso, eu lembro que quando eu comecei, eu falei assim, mas o que é o temer ao Senhor? E eu lembro que fui fazer uma pesquisa, né? E existem dois tipos de temores, né? O temor, na verdade, é aquele de medo mesmo, de como se fosse algo como um medo de, eu tô fazendo isso porque eu tenho medo do que pode me acontecer, sabe? Um castigo, algo no sentido, esse é o temor, sabe? Existe, então, esse tipo de temor. Existe o outro temor que, na verdade, é realmente de respeito a quem Deus é, né? Não aquilo que ele pode fazer, mas sim por aquilo que ele é, né? Então, eu temo a ele pelo aquilo que eu reconheço que ele é, diante de tudo aquilo que ele criou, diante de tudo aquilo que ele fez, então eu reconheço, e isso é considerado um outro temor, né? E aí, lendo... Oi, Eric, quer falar? Pode falar. Eu levantei, mas se você quiser concluir, eu Então, levo tá. essa palavra Não, como pode palavra falar. da minha vida. Eu sou aquilo onde ninguém mais está vendo. Eu sou a pessoa que, quando ninguém está vendo, as minhas ações estão falando sobre mim, né? Porque nós somos aquilo que saímos na rua para dar satisfação ao mundo, nós somos aquilo que nós estamos em casa, nós somos aquilo que estamos sozinhos, né? Muitas vezes sozinho mesmo. E o temor do Senhor, desde muito jovem, entrou no meu coração, foi nisso. Quem eu sou quando eu estou sozinha? O que eu estou fazendo em que eu não estou dando satisfação para o mundo, nem para os meus, mas Deus está me vendo. É assim, essa palavra para mim é uma das mais importantes, né? Que o temor do Senhor é isso. Eu não estou preocupado com o resto da humanidade. Não tenho preocupação nenhuma. Se o meu coração está ligado a Deus, se eu estou fazendo as coisas corretas, se eu sigo a palavra de Deus, automaticamente o que eu faço diante do homem é o que menos interessa. É o temor, esse é o verdadeiro temor. Quem eu sou quando eu estou só, o que eu estou fazendo quando ninguém está me vendo. É essa a minha preocupação, ou é a minha preocupação maior é dar satisfação para o outro, né? A minha dignidade está no homem ou a minha vida está diante de Deus? Esse temor é lindo, quando você percebe isso, é maravilhoso. Muito bom. Que massa. E eu confesso que, na verdade, nunca foi... Eu nunca tive esse entendimento desde sempre, né? E foi de alguns anos para cá, e eu tenho aplicado isso na minha vida, né? E eu agradeço a Deus pelo privilégio, né? De, pelo menos, ter um dia encontrado isso antes de morrer, né? Mas o que acontece ali quando ele fala ali sobre... Eu estava falando sobre o temor, né? E em Provérbios 1 ele vai falar que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aí eu comecei uma busca sobre o que seria esse temor, né? Que eu queria viver a sabedoria também, de certa forma. Então eu queria entender se eu estava temendo a Deus ou não. E quando eu comecei a fazer isso, em Provérbios 8:13, eu encontrei que eram os princípios do temor ao Senhor. Provérbios 8:13. Ele ia falar que o princípio do temor ao Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. E aí, quando a gente olha aqui, e quando a gente olha, quando eu olhei para esse versículo, falei, eu entrei em dúvida ainda, na verdade, né? Falei, caramba, será que é só isso aqui? Mas, tipo assim, ou não, tá muito... Para mim, tipo, para mim foi muito... A resposta foi muito clara. Eu falei assim, mas eu achei que ia ser um pouco mais complicado. E aí, lendo diversas outras partes da palavra, né, aí eu encontrei essas mesmas instruções.
quando a gente vai olhar aqui agora para Salmos, na verdade ele vai falar um pouco disso, né? Então, quando ele pergunta, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Isso aqui é uma pergunta. E aí, então, ele dá a resposta. Então, guarde a sua língua do mal. Então, odeie o mal em relação a isso, né? E os seus lábios da falsidade, da boca perversa, né? Muitas das vezes. Afasta-se do mal e faça o bem, né? Então, saia do caminho do mal. Busque a paz com perseverança. Quando eu li isso aqui, né, na minha mente cruzou todas essas informações, né, eu agradeci a Deus, né, tipo, obrigado, Pai, pela mais uma confirmação da sua palavra em relação a como eu devo temer ao Senhor, né, como a minha alma e o meu espírito, juntamente com o meu corpo sendo governado, ele tem que buscar, né, se afastar falar mal dos outros, se afastar de falar coisas ruins, né, de não querer apontar para a falsidade no sentido de apenas, muitas vezes, que foi que eu fiz, né? Por muito tempo eu vi a necessidade de aprovação, e eu confesso, e faz parte de um pouco do meu testemunho, de que eu fiz muitas coisas erradas, eu considero erradas, e na verdade elas foram erradas, simplesmente por conseguir fazer parte de um grupo determinado, sabe? Isso dentro da minha igreja, dentro da igreja com a qual eu congregava, sabe? Que na verdade eu congrego até hoje. E aí hoje eu olho, por exemplo, que eu consegui chegar nesse grupo, onde eu queria tanto chegar, e eu vejo que, e depois que eu ativei a minha identidade, depois que eu resolvi essas necessidades de aprovação, esses bloqueios que eu tive, eu vi que não fazia mais tanto sentido, sabe, o grupo com o qual eu estava, e o quão eu desagradei a Deus, fazendo coisas que, teoricamente, eu estava desagradando e não fui chamado para aquilo, sabe? E tudo por causa de alguns bloqueios que foram construídos dentro de mim ao longo da minha adolescência, da minha infância, né? E hoje eu olho para isso e falo assim, eu consegui, na verdade, me resolver, até mesmo com as coisas erradas que eu fiz, eu tomei a prontidão no sentido de confessar isso, né? Para aquilo, não, eu sei que Deus já tinha me perdoado, mas como envolveu outras pessoas, eu tive que alinhar isso de uma forma diferente. E olha como que o pecado ele é sujo, né? Porque teoricamente eu tive que, e ele te leva a essa situação, e se não tivesse esse quebrantamento, se não tivesse essa humilhação, não faria tanto sentido, né? Mas me levou a um lugar ao qual eu tive que me humilhar, eu tive que e não tem nenhum problema com isso hoje, na verdade, né? Mas o orgulho na época me impediu por muito tempo, né? Ah, o que vão pensar de você? Ah, o que vão... Isso coisas que aconteceram, tipo, 8 anos, 9 anos atrás, né? Então, ninguém desconfiava de verdade o que tinha acontecido. Mas eu resolvi trazer isso à luz para poder, tipo, sair debaixo daquela acusação, sabe, de Satanás que estava acontecendo já tinha muitos anos com a minha vida, né? E tudo por causa que eu não quis me afastar daquele mal, né? E eu naquela época eu não tinha esse entendimento, né? Então, era algo que eu estava sendo movido por um outro viés, né? No sentido de fazer apenas parte daquele grupo, né? Eu não tinha tanta intimidade com Deus como eu tenho hoje, e enfim, um pouco do testemunho é isso, né? E uma coisa que me chamou muita atenção também foi quando aqui, entendendo sobre o que é esse temor, né? No versículo 7, ele vai falar assim, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando uma outra coisa que Deus me levou a minha mente quando eu li esse versículo, foi em relação à pregação que a gente estava tendo um estudo com a Ana Teresa, né? E a Ana Teresa, ela pegou acho que foi na sua segunda ministração, na verdade, no primeiro vídeo de quebras de paradigmas, né? De maldições hereditárias, onde ela vai pegar e vai falar vai dar um exemplo sobre que a questão que o anjo do Senhor ele fica ao redor. E aí eu confesso que eu não tinha base, eu já tinha ouvido falar já, mas eu não tinha base bíblica, né? E aí, olhando para esse versículo, quando ele fala que o anjo do Senhor, ele é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra, e aí trazendo para exemplo que se ele fica ao meu redor, que ele fica bem perto de mim, então ele fica me protegendo, e teoricamente ele fica de sentinela mesmo, como a palavra está falando, e aí eu pego o versículo que o inimigo ele fica ao derredor, e aí ela traz essa exemplificação, que o anjo ele está mais próximo, está perto, e o inimigo ele está mais longe. E aí, na verdade, o inimigo ele só consegue ter acesso através daquilo que eu permito, que é através do pecado, né?
Então, quando eu estou em pecado, ou quando eu faço com que o anjo do Senhor ele não fique mais de sentinela, porque eu dei abertura para isso, né? Onde o inimigo ele consegue operar na minha vida, né? O único jeito dele conseguir fazer isso é quando eu dou abertura, né? E o pecado dá essa abertura, né? E essa palavra para mim fez muito sentido trazendo essa analogia, né? No sentido de com base bíblica, na verdade, né? O anjo do Senhor, ele é sentinela ao redor daqueles que o temem, né? E eu temo ele quando eu odeio o mal, quando eu odeio o orgulho, quando eu odeio a arrogância, quando eu odeio a boca perversa, quando eu odeio o mau caminho, sabe? E por muitas vezes, eu li em alguns outros salmos, na verdade, que ele vai falar sobre as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes você não é essa pessoa que está fazendo, mas você é cúmplice disso, né? No sentido de estar fazendo parte, só ouvindo, muitas vezes dando ouvido. E eu aqui quero confessar para vocês que existem algumas pessoas que eu preciso me desligar em relação a isso. Algumas pessoas que eu chego perto e muitas vezes parece que tem uma boa intenção por trás, mas não tem. No sentido de estar falando mal, sabe? No sentido de ter uma necessidade de falar mal, ter uma necessidade de apontar algo, sabe? E eu confesso que tem muito tempo que isso tem me incomodado, mas eu não tenho agido intencionalmente em relação a isso, né? E eu acabo sendo cúmplice disso porque eu não fui enfático quando se disse, olha, para mim isso não faz sentido, né? Não quero saber disso, né? Eu quero cuidar da minha vida, eu quero saber aquilo que a gente pode construir junto, mas não ficar falando mal dos outros, sabe? E aí, pessoal, antes que eu saia falando mais um monte de coisa aqui, tem feito sentido para mais alguém? Érica, você, não sei se não reparei se você levantou a mão de novo ou não, mas se não, alguém mais quer falar alguma coisa? Tem feito sentido para alguém? Totalmente, totalmente. E uma coisa que eu preciso dizer, que ontem o Adonai compartilhou comigo, e é bacana até que ele fale, e quando algo toca em seu coração, principalmente que é das coisas de Deus, a gente tem que compartilhar. E Deus tem chamado a gente à autoridade. E no momento em que isso toca no teu coração, Everton, de falar, olha, eu não quero participar dessas coisas que para mim não faz mais sentido, leva através da palavra, né? Eu acredito que quando a gente se reúne para falar mal de alguém, a gente está ali matando o espírito, né? A gente está assassinando aquela pessoa, ao invés de estar trabalhando para o reino e apoiando, ao invés de estar julgando, ao invés de estar apontando, deveria estar ali, né? Cooperando para a obra de Deus. Porque Deus não veio para o santo, não, gente. Jesus não veio para os santos, não. Jesus veio para a gente amar o pecador. E é o pecador que tem que ser trabalhado, tem que ser amado. E toda vida que te incomodar, Everton, tem autoridade. Fala através da Bíblia, fala através da palavra, e não tenha medo do julgamento. Porque você tem que estar ligado no céu e com a terra. É o que menos importa, assim, nesse sentido. Muito bom. Dona, quer falar um negócio? Alguma coisa? Eu tinha mandado um versículo, se eu não me engano, acho que foi para esse grupo, a respeito do que a Érica comentou, achei. Ezequiel 3,18, que ele fala assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, de acordo com a mensagem que você está trazendo, é importante nós compartilharmos da palavra sempre quando a gente percebe que nós estamos em iniquidade ou quando nós vemos algum, como é que eu posso dizer? Quando nós vemos o nosso próximo em iniquidade. A palavra serve para isso, serve para libertar. Então, em todo momento, a importância da palavra, ela não tá só para alimentar, mas ela tá ali para expelir demônios, ela tá ali para salvar, para limpar o homem de todo pecado. E nós temos essa responsabilidade com outras pessoas. Nós aqui compartilhamos um ponto, nós temos a responsabilidade de ensinar,
E se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver em dúvida em relação a alguma, pessoal, não fiquem constrangidos. Podem perguntar e não se envergonhem da palavra. Não se envergonhem da palavra, porque ela está aqui justamente para trazer a clareza para as nossas vidas. Ó, muito bom. Alguém mais quer compartilhar algo? Uma outra coisa uma outra parte do versículo que mais ali no final me chamou a atenção, que na verdade não só me chamou a atenção, mas me deu mais ânimo e força para continuar no sentido de entender cada vez mais. É engraçado assim, né? Não é engraçado não, mas é cômico, né? Porque tem algumas vezes que eu fico vendo que para algumas coisas a gente só precisa ouvir uma vez, né? E aquilo se torna uma verdade para nós, né? E eu fico vendo como a palavra de Deus, ela, pelo menos para mim, ela tem uma dinâmica diferente, né? Eu me conectei com algumas outras pessoas no sentido de que a palavra, ela, quando você não vive ela todos os dias, ela meio que perde forças no sentido de você não acredita mais tanto nela, sabe? É como se você não tivesse mais vivendo os, os micros resultados para alcançar um resultado e acaba no final não conseguindo chegar naquilo que precisa chegar. No sentido assim, uma coisa que eu ouvi de uma pessoa uma vez, que a gente aprendendo sobre criação de hábitos, essas coisas, e aí a gente aprende, né, que para hábitos leves, 7 dias, para hábitos médios, que seria mais exercício físico e tal, 21 dias de caminhada e tal, e uns hábitos mais complicados seria 40 dias, né? E aí eu ouvi de uma pessoa uma vez ela falando sobre a criação do não hábito, ou o hábito de não fazer, na verdade, né? Que aí, no caso, seria de 2 dias. E eu tive que concordar com essa pessoa. Então, por exemplo, o dia que se eu fico, por exemplo, um dia sem fazer exercício, pô, beleza, eu vou lá, no outro dia eu recupero e tal. Mas se eu já fico 2 dias sem fazer exercício, no terceiro dia já é mais difícil de eu voltar. É a mesma coisa, por exemplo, com a leitura. Se eu fico 2 dias sem ler, já é um pouco mais complicado de eu conseguir voltar. E aí eu uso isso para umas outras coisas também da minha vida. Quanto mais tempo eu demoro para resolver um problema, mais difícil vai ficando. E isso é muito nítido, né? Muitas vezes resolvendo uma relação com alguém, ou muitas vezes não resolver um problema. Por exemplo, eu estou vivendo essa situação hoje. Eu tenho um problema para resolver, que envolve um pouco aqui em casa, no sentido de estrutura mesmo, né? Preciso construir uma outra peça aqui em casa para minha filha que está chegando. Só que, na verdade, aqui não é meu, né? E aí, conversando com o dono, tal, eu precisava tomar algumas decisões com esse dono, e eu estou enrolando. E você tem ideia, cada vez que passa, fica mais difícil conversar com ele, porque é uma conversa um pouco mais delicada. E aí, eu falo assim, velho, você já sabe que quanto mais você demorar, você vai ficar mais difícil você resolver, por que que você não vai lá e resolve logo? E eu uso isso, na verdade, a questão do hábito de não fazer. A leitura da palavra, ficou 2 dias sem fazer, o terceiro dia vai ser muito mais complicado de você voltar. Não é que você não vai conseguir voltar, mas você vai ter várias outras coisas te puxando para não fazer aquilo. E não só a palavra, mas uma leitura de um livro, né, o exercício físico, o hábito de, sei lá, qualquer outra. É um hábito de não fazer. E eu trouxe esse entendimento para a gente ir no sentido da palavra, né, que pô, a gente sabe que é verdade. E só que se eu não fico reafirmando isso, se eu não vivo isso todos os dias, ela se perde. Eu fico vendo que a dinâmica da palavra ela funciona dessa forma. Ela se perde, e eu não sei se é só para mim, eu gostaria que vocês compartilhassem depois também, mas na época que eu ficava muito tempo, às vezes eu vinha para a palavra tal, eu acessava algo novo da palavra, eu vivia aquilo, mas se depois de uma semana eu não estava vivendo aquilo de novo, aquilo se perdia. É como se eu não tivesse vivido aquilo, é como se aquilo não fosse uma verdade, é como se eu precisasse de uma prova novamente para comprovar que aquilo não é verdade, sabe? E, e aí uma coisa que me chamou muita atenção aqui, ó, foi quando ele vai falar assim, ó, o justo passa por muitas adversidades. E, e é uma verdade, né? Nós que procuramos ser justos, temente ao Senhor, tem diversas adversidades que nós passamos, né? Até mesmo quando é um pouco mais acima dele vai falar que os justos clamam ao Senhor, clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações, né? E logo que a gente vê mais quando Jesus ele vem, ele fala, né? Tem bom ânimo, né?
vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Só que porque eu tenho dificuldade muitas vezes, se eu não estou vivendo isso todo dia, declarando isso e trazendo bom ânimo mesmo nas adversidades, por que que eu não, por que que quando isso eu deixo passar um pouco e se perde, sabe? E então eu tenho a prova de que eu tenho que viver a palavra todos os dias, não tem como deixar de viver a palavra, sabe? Isso não só, não só é alimento, mas ele traz vida de verdade, no sentido de me manter no caminho, me manter direcionado naquilo que realmente importa, sabe? E aí, quando ele fala assim, ó, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado, né? E amém, glória a Deus por isso, né? E a palavra fala, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, e tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, assim, a gente está direcionado, a gente está cheio de diversas direções, a qual nós temos que a gente pode ter, nós temos que ter, mas por que que muitas vezes, e eu fico enxergando assim, é porque eu, na verdade, não vivo, não declaro isso e não internalizo isso todos os dias, sabe? É aquilo que a gente tem instrução do papo sobre logo de manhã já, né? Ativar a nossa identidade, classificar nosso propósito, já dizer as palavras de governo daquele dia. Faz todo sentido, né? Para aquilo como que a gente vai ser direcionado no nosso dia, né? Faz todo sentido para como nós vamos lidar com as situações, né? E quando eu trago isso à clareza, fica muito mais fácil quando chega uma situação. Quando eu trago isso, quando isso para mim, eu já deixo claro, ó, caso acontecer isso, ou, na verdade, meu dia vai ser assim, o meu dia vai ser assado, né? E tudo aquilo que tentar impedir aquilo de acontecer, já está declarado como meu dia vai ser, então eu não deixo mais que aquilo tome lugar de governo do meu dia, né? Então eu só resolvo aquilo e continuo. Não sei quem foi que levantou a mão, se foi a Joselene, se foi o Guilherme primeiro, mas podem Guilherme. falar, né? Fala aí, Guilherme. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia, cara. Olá, Everton. Parabéns aí pela colocação, tô só aqui anotando aqui na Bíblia, e o versículo que me chamou a atenção, cara, foi o que você falou por último aí, né? O justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor o livra de todos eles, versão da minha Bíblia. E assim, nesse capítulo aqui capítulo 34, a gente vê o quanto vale a pena a gente temer ao Senhor e ser justo com ele, né? Porque muitas vezes a gente se pergunta, né? Pô, vale a pena seguir a Deus? Vale a pena a gente temer a Deus? Será que realmente vale a pena a gente seguir os caminhos dele? Porque parece que mesmo eu seguindo, eu passo por dificuldade, eu passo por provações, eu passo por necessidade, eu passo por, né, coisas ruins. Só que a Bíblia fala que o dia mal vem para o justo e vem também para o ímpio, né? O dia mal não vem só para o ímpio, vem para o justo. Só que a palavra de Deus, ela diz, né? Deixa eu só achar aqui. Só um minuto. Eu não lembro onde eu anotei aqui. Mas como eu estava dizendo, o dia mal ele vem para o justo e vem para o ímpio, né? Vem para os dois, pros dois. Então, e realmente vale ser justo. Porque conforme eu estava lendo aqui, você vê o amor de Deus, o cuidado, né? A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor, ele cerca com proteção os que o temem e os livra, né? Aqui fala também que o Senhor sempre está perto de quem tem um coração quebrantado e de espírito humilde. Então, realmente vale a pena, porque a palavra de Deus diz que o justo, ele passa, sim, por muito sofrimento. Só que o Senhor os livra de todos eles. Você vai passar por dias ruins, vai passar por dias maus, só que o Senhor está com você, né? E às vezes a gente tem esse pensamento, né? Poxa, comecei eu comecei a seguir a Deus, eu comecei a seguir os caminhos deles e parece que a minha vida piorou. Só que, na verdade, é nesses momentos que a gente vê o cuidado de Deus. É quando a gente passa por sofrimento que a gente vê que Deus está conosco, que está nos protegendo, né? Então, é isso, né? O capítulo de número 34 já começa falando: louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Então, que isso possa ser uma realidade em nossas vidas. Independente do lugar, independente do momento, independente de qualquer situação, que possa haver palavras de louvor em sua boca, né?
como diz, né, várias pregações que eu já ouvi, se Deus fizer, ele continua sendo Deus, e se não fizer, ele continua sendo Deus da mesma forma. Então, isso me chama muita atenção, Everton. O justo passa por muito sofrimento, só que o Senhor os livra de todos eles, né? Só antes da José comentar, só complementando o que você falou, né? Está em Eclesiastes 9:2, quando vou ler aqui rapidão. Todos partilham de um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. É que, na verdade, outra versão vai falar sobre a questão dos maus também para os ímpios e tal, mas trazendo só o complemento daquilo que você compartilhou, né, onde está, né? Muito bom, Guilherme. Obrigadão pelo compartilhamento. Josilene? Bom dia, gente. Eu dei um pouquinho tarde hoje. Queria acordar no horário, mas vamos lá. Desculpa. Algumas coisas me chamam a atenção aí nesse capítulo 34. A primeira delas, que eu acho que é importante a gente evidenciar, é o título dos Salmos, quando ele diz louvor pela súplica atendida. Então, a gente vê uma postura bonita aqui de Davi, quando ele agradece a Deus, né, no sentido de gratidão. Ele passa por uma luta e logo depois ele escreve agradecendo a Deus, porque ele orou e as suas orações foram atendidas. Então, isso a gente leva para a gente. A necessidade da gente estar sempre sendo grato a Deus por mínimas coisas, por microações. Às vezes, coisas que a gente nem orou, mas a gente tem visto Deus fazendo nas nossas vidas. Uma outra coisa que chama a minha atenção aqui, nesse capítulo 34, é que Davi, ele tem uma relação muito bonita com Deus, a ponto de experimentar do Deus que tem. Então, ele está falando de um versículo de relacionamento. A relação dele é tão linda com Deus, a ponto que ele diz assim, olha, eu sei que o Senhor atende a oração dos justos. Uma outra coisa, nos Salmos a gente vê muito isso. De hoje a voz ficou ruim. Mas, nos Salmos a gente vê muito isso. O relacionamento de Davi com Deus, ele é tão íntegro, tão lindo, a ponto dele abrir a boca e falar aquilo que está no seu coração. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente Davi falando mesmo, discordando algumas coisas que ele achava que não deveria acontecer. Então, essas três coisas que levam para mim, quando eu estava lendo os Salmos, é exatamente isso. A necessidade da gente ser grato a Deus em tudo. A gente tem uma relação de intimidade com Deus, a ponto de experimentar e ver Ele nas mínimas coisas. A gente passa o dia a dia, gente. A gente não enxerga, muitas das pessoas não enxerga Deus nas mínimas situações. E Davi, ele vê. Davi experimenta de Deus. Então, isso aí que eu levo de Davi para nós. Muito bom. Eu gostaria de fazer um complemento, né, dessa parte que você fala, né, sobre as súplicas atendidas, né. Ali no versículo 4 ele vai falando assim, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. E aí aqui no versículo 6 eu enxergo um pouco não, né, mas eu enxergo o total da humildade do rei, porque ele já estava numa posição de rei aqui, né. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Ele era rei, né, de uma nação, né, teoricamente ele tinha um cargo dentro do mundo, na nação, o maior cargo que tinha. Ninguém mandava no ser ele. Mas aí eu compreendo, na verdade, a questão do que é humildade. Humildade, na verdade, é reconhecer quem é Deus, né, nas nossas vidas. Humildade não é eu, me diminuir e colocar... não é que está errado isso, mas humildade, na verdade, é reconhecer quem é Deus. Né? E ele é muito maior que eu, ele é... Então, essa colocação quando o rei Davi coloca este pobre homem, ele se coloca como um pobre homem, é o que nós somos, né? Nós somos pobres, né, no sentido de não somos maiores que
não devemos enxergar dessa forma, né? Então, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Muito bom. Obrigado, Josilene, pelo seu compartilhamento. Acrescentou demais também. Cortou, não te ouvi. Desculpa só te interromper, só para eu complementar uma coisa que eu esqueci de falar também. Pode falar. Aquele versículo que diz que o temor ao Senhor é o da sabedoria. Nesse verso, quando a gente olha assim, ó, temer a Deus, a gente entende, pensa no normal que a gente precisa ter medo, né? Temer tem a ver com ter medo. E quando a gente vai para o hebraico, a palavra temer é a palavra irei, que quer dizer ver a Deus. Então, se a gente quer sabedoria, a gente precisa ver Deus nos mínimos detalhes. Temer a Deus é ver Deus em detalhes. E só enxerga a Deus quem tem relacionamento com Ele. Quanto mais, um exemplo, eu estava ouvindo uma frase e eu gostei muito quando a pessoa disse assim, ó, como faço para ouvir a voz de Deus? Como faço para identificar que é Ele fazendo? Aí alguém disse assim, quando você está numa multidão, se o seu filho gritar, você consegue reconhecer a voz do seu filho. Por que você reconhece? Porque você tem uma intimidade tão grande com ele que é audível, é notório. Assim com Deus. Quanto mais, como o Everton falou, quanto mais a gente se relaciona com ele, né, nessa prática diária de ouvir o que ele fala, mais a gente identifica a voz, mais a gente reconhece, mais a gente percebe e a gente passa a agir como Davi, que é agradecendo a ele por todas as experiências. Uau, muito bom. Pode falar, Érica. Implementando, e é verdade, viu? Não existe uma fórmula correta, tá? Mas eu ouvi isso nos 21 dias de Kaiser e me chamou muita atenção que quando a gente é bebê, a gente só bebe o leite da mãe, né? Alimentos líquidos. Quando a gente decide dar um passo maior, que é começar a realmente comer o alimento sólido, aí vem um amadurecimento de Deus. Quando a gente começa a se colocar na posição de realmente assumir a palavra, de realmente dar passos de compromisso com o Senhor, de intimidade, ser a filhinha do papai, íntimo, todos os dias buscando Ele, a gente começa a ter um posicionamento de intimidade, comer a comida que é a palavra de Deus mais sólida, né? Que nem todo mundo está preparado. E se existe alguma receita para a gente identificar as coisas que é de Deus e a coisa que é do homem, quando a gente está na igreja, algum profeta se levanta, até onde é de Deus, até onde é do homem, do emocional, essas identificações. Se existe uma receita quanto mais próximo de Deus, mais o alimento é sólido, mais o posicionamento teu é com um alimento sólido, você deixa de ser um menino que depende da interpretação dos outros e começa a ter uma conexão que a sabedoria vem diretamente dele. Se existe uma receita, a receita é essa: se aproxime de Deus, seja filhinha do papai, tenha intimidade, seja filha ou filho em que o papai olha e fala assim, essa eu tenho intimidade. Essa eu posso falar a qualquer momento que ela vai identificar que sou eu. Acredito que se existe alguma receita, é isso. Quanto mais próximo, quanto mais posicionamento, mais o alimento é sólido, menos o alimento é líquido, sabe? Você sai daquela posição de qualquer coisinha eu me firo, eu estou na igreja para adorar, se alguém olhar torto para mim, não gostei, vou abandonar a igreja, essas coisinhas pequenas que você vai abandonando e começando a olhar realmente a palavra de Deus. Para de ser o menino que está na mama da mãe, está na mamadeira e começa o alimento sólido. Aí você começa a ver, se conectar e a interpretar. Isso eu ouvi do Kaiser, né? Um amigo meu, Alisson, perguntou para ele, qual é a receita? Ele perguntando para o Kaiser, qual é a receita da gente identificar quando um profeta se levanta, se é de Deus ou se não é? Qual é a receita para a gente identificar que existe algo em nossa vida, que é uma maldição, que por mais que eu esteja liberto, seguindo a palavra, eu ainda tem uma herança de maldição familiar. Como eu identifico isso? Ele falou, não tem uma receita. A receita é, quanto mais você pratica, mais alimento sólido você vai receber, mais adulto você vai ficar e mais próximo de Deus. Você é o filhinho do papai.
você começa a perceber que os filhos dentro de casa, né? Eu cresci, eram 12 filhos na casa do meu pai. Sempre existiu o filho mais próximo, sempre existiu o filho que é mais distante, e você percebe isso nas coisas de Deus. O filho mais próximo percebe até no olhar se o pai está gostando ou não. Se ele olha assim para o filho, ele já até percebe, nem precisa ser chamado a atenção, a percepção. Quanto mais próximo você é do pai, mais sentido você tem aguçado para as coisas dele. Acho que é isso, só para complementar. Muito bom, muito bom. Débora, você quer falar? Você levantou. Eu queria falar da parte que fala no versículo 13, né? Guarda a tua língua de todo mal, os teus lábios de falarem um engano. Liga o microfone. Tá ligado? Tá? É que tá um pouquinho baixo, tá ligado? Mas tá um pouquinho baixo. Não sei se tá tampando alguma coisa. Tá um pouquinho baixo, Débora. Então, a gente tá escutando, mas tá um pouquinho baixo. Consegue escutar agora? Continua baixo. Não sei o que aconteceu aqui. Agora deu uma melhoradinha, mas tem que ver se o microfone tá ficando tampado, não, que você deixa ele apoiado. Então, escutaram agora? Isso, dá uma melhorada. Então, eu queria falar dessa parte, né, que fala assim, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e a segue. E eu até mandei um versículo, né, aqui, nos comentários, fala em Lucas. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. E aí ele fala também para aquele jovem rico, quando ele pergunta para Jesus, eu vou falar nas minhas palavras, o que eu faço para te seguir, o que eu faço para te servir? E Jesus fala assim para ele, larga o dinheiro e siga-me. E o coração dele estava hoje no dinheiro. Quando ele disse, larga o dinheiro e siga-me, ele, tipo assim, não deixou, não quis largar para seguir a Jesus. O que acontece? A gente tem que largar tudo. Servir a Deus é largar tudo que nos afasta dele. E falar, servir a Jesus, ter uma intimidade com ele é fácil? Não, não é nada fácil. Não é só orar, não é só jejuar, não é só ir para a igreja, porque como a Érica falou, e é uma coisa que eu falo muito aqui, e para qualquer pessoa, eu não tô nem aí. Porque a Débora usa isso. Porque a Débora fala tal coisa. Porque a Débora se veste assim, ou a Débora se pinta assim. E é como eu sempre falo, eu não tenho que me esconder de ninguém. Se eu tivesse que me esconder de alguém, eu me esconderia de Jesus. E a Bíblia também diz, né, vários profetas, né, alguns deles se esconderam de Jesus. E a Bíblia também diz que você pode estar escondido no fundo de qualquer lugar, e os olhos de Deus vão estar lá. Então, se dele eu não posso me esconder, quem dirá do homem, eu não tô nem aí, entendeu? E aí essa palavra fala, né, que da língua da gente e tudo mais. Às vezes a gente está falando mal de alguém, ou a gente está no meio de pessoas, mesmo de você estar só ali escutando os outros falando mal de alguém, você está pecando junto. Então, servir a Jesus, além de negar a si mesmo, como eu posso dizer, é você ter cuidado até de onde você anda, ter cuidado no seu olhar, ter cuidado no seu ouvir, ter cuidado em tudo. Negar a si mesmo para servir a Jesus não é nada fácil. Negar a si mesmo não é só negar, eu não falo mais mal do outro. É várias coisas todos os dias. Quando você está achando que você está perfeito, você não chegou nem a 10% do que Deus quer de você. E servir a Cristo não é brincadeira, é mais sério do que muitos imaginam. É como eu falei para o meu filho, eu falei, as pessoas brincam demais, eu estava vendo, né, não assisto carnaval, mas eu estava vendo no Facebook a escola de samba que a Sabrina Sato saiu, né? Eles usaram o Pai Nosso. E na hora de falar não sei o quê, a parte dos santos, ele colocou assim, Pai Nosso que está no céu, santificado não sei o quê lá, e todos os santos que eles colocaram são santos da macumba, né? Que não tem nada de santo. E eu falei, meu Deus, olha a situação que se encontra o Brasil. Enquanto os Estados Unidos o pessoal está vivendo o avivamento, outros países, né, que eu sigo
outros pregadores de outros países, porque a gente aprende mais com eles do que com o pessoal daqui. O pessoal do carnaval tá, o pessoal do Brasil tá. Curtindo o carnaval, vamos curtir isso, tudo no oba-oba. E real, quando chegar o avivamento, eu falo para vocês, a gente já está começando esse avivamento aqui nesse grupo. A gente já está aprendendo isso. Quando chegar esse avivamento no Brasil, aí o Brasil vai conhecer quem é Cristo. Porque o Brasil ainda não conhece quem é Cristo. Só tá aqui, gente. Muito bom, Débora. Obrigado. A Erika queria falar de novo ou não? Só não baixou a mão. Mani, deixa a mão. Eu estou desativando aqui já. Não, beleza. Lu, pode falar. O microfone tá mutado, Lu. Aí. Bom dia, gente. Pessoal Bom dia. generais, tudo bem? Muito conhecimento em apenas um capítulo. Não é nem a sombra da promessa que tem para nossas vidas, de sabedoria. E, nossa, meus gatos hoje são terríveis aqui. E aí, o que acontece? Parabéns a todos aí pelo entendimento, pelo ponto de vista. E Davi, eu vou trazer assim pouca coisa, segundo ao meu entendimento, que é importante também. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. E não tem como a gente não modelar Davi. Davi é uma inspiração para nós, né? Um sinônimo de... Eu não costumo falar nem muito inspiração, eu gosto de ativação. Ser ativacional, porque a ativação ela é transformacional, ela transforma. E aí o que acontece? Vocês falando aí de intimidade, proximidade, e buscar. Não tem como nós acessarmos nada na nossa vida sem a intimidade. Vocês estão me ouvindo bem? Então, sim, tá tudo certo. Intimidade, proximidade, busca. Nos primeiros contatos, nós não teremos tanta intimidade para a gente ter a resposta que nós precisamos em qualquer coisa que nós vamos fazer. Por exemplo, eu quero emagrecer, você não consegue ter um emagrecimento sustentável e saudável imediato em 5 dias. Existem propostas, muitas propostas enganosas, milagrosas por aí, mas não existe. Você vai tirar um pouco do seu líquido do corpo, porém a gordura que você precisa eliminar, ela não será tirada rapidamente, mas ela precisa de um processo. A criança não consegue sair correndo, ela tem que cair primeiro, engatear primeiro para ela poder. Com Deus, as coisas de Deus não é diferente. É o acesso, é a intimidade, é a profundidade, é o lugar secreto. Nós precisamos do lugar secreto. E muitas vezes nós precisamos treinar para governar a nossa carne, para a gente encontrar e ter e ouvir essa resposta e a voz de Deus para a nossa vida. Então, e um coração justo. E aqui eu trouxe no 5, porque fala, contemplai-o e serei iluminados, o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Olha, uma pessoa que contempla, um filho amado, quando ele já reconhece esse verdadeiro amor, e já tem essa intimidade e contempla, a sua face é diferente. As pessoas olham para você e já vê uma luz diferente no seu olhar, no seu sorriso. Por quê? Você não carrega mais aquele peso, aquelas acusações, aquela soberba que você teve um dia.
E esse salmo aqui é riquíssimo, riquíssimo. Se nós praticarmos um terço do que está nesse salmo, pode acreditar que a vida realmente será transformada, ativada. E aqui tem outra parte aqui que essa questão de contemplar, depois que eu me despertei para contemplar o meu lifestyle, minha visão de ver mudou totalmente. Como assim? Um simples prato de comida com os alimentos básicos. Eu contemplo, eu vejo perfeição e vejo profundidade na simplicidade. Eu consigo me conectar a algo assim muito profundo, porque eu vejo Deus, eu vejo o verdadeiro amor dele, eu vejo o verdadeiro cuidado do Senhor naquela simplicidade. E é isso que ele sempre quis, e a palavra traz para nós, nos aprofundarmos e ver com simplicidade que mesmo o simples, ele é extraordinário para nossas vidas, para nós vivermos aquilo. E mostrar, e transbordar, e mostrar para os demais que precisam acordar para viver isso também. E aqui, ó, tem uma outra parte que eu gostei. Deixa eu olhar aqui. Temei ao Senhor. Não é o do temei. Vocês já abordaram bastante, já foi o suficiente. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Dá no mesmo, né? Voltando aí do temor, mas não era isso, eu não estou achando. Deu uma escapada, mas é isso, a intimidade, o perdão, essa questão de alguém falar mal e a gente não concordar mais, porque a partir do momento que nós estamos num processo, nós já não se sentimos confortáveis com isso, mas não dar brecha, e ser uma pessoa, não dar importância para aquilo e colocar a palavra de sabedoria, a forma que eu encontrei, palavra de sabedoria, não alimentar, não gastar energia com picuinhas, e isso não agrada realmente a Deus, e nós não devemos gastar nossa energia com isso, e sim com palavras edificantes e trazer algo que, para eliminar esse tipo de coisas negativas. E é isso aí, gente. Muito bom, Lu. Muito obrigado pelo compartilhamento. Débora, quer falar mais alguma coisa? Quero. Quando eu estava naquele grupo que a Érica fez, da mentoria e tudo mais, a gente estava tem um problema de luz aqui, teve uma queda de energia, vou explicar para quem não estava, quem não faz parte. E a Érica me mandou mensagem e disse assim: Débora, o Adonai te achou estranha na resposta que você deu para a Luzinete, né? Eu dei uma resposta seca. Não sei se a Érica comentou com você, mas eu vou comentar e deixar. Eu ia falar sobre isso no dia da minha mentoria, sexta-feira, mas não adianta prorrogar. É para ser falado hoje, vou falar hoje. Vamos lá. A Érica falou assim: o Adonai achou que você deu uma resposta meia seca para Luzinete, né? Não sei se foi oi, foi boa noite, uma coisa assim. Aí eu peguei e falei sim. Aí ela falou assim: eu quero te perguntar e quero que você seja verdadeira. O que acontece? Quando a gente aprende as coisas de Deus e tal, não adianta você dar voltas, você tem que falar a realidade. E aí ela falou: o que é que acontece? Qual o seu bloqueio com a Luzinete? E eu falei para ela: a voz dela me irrita. E até a Luzinete tinha comentado que uma moça, numa live, sei lá o que foi, falou que a sua voz te irritava. E aí eu falei: a voz dela me irrita. Mas não é com você. Meu bloqueio não é você, não é sua voz, não tem nada a ver. O que acontece? Pessoas com a voz muito doce, um jeito muito doce, todas as pessoas que se aproximavam de mim com esse perfil seu,
só me fizeram mal. E o que aconteceu? Eu comecei a me bloquear com a Luzinete. Eu falei, essa mulher vai fazer um mal para mim. Vai não sei o quê. Eu já comecei a julgar antes de acontecer. E o que aconteceu? Depois que a Erika falou, não, você não está nos princípios, eu vou tirar você do grupo, parará, biriri, tá tudo bem. Eu falei para ela, não, tudo bem. Só que acontece, quando a gente se aproxima de Deus, ele conversa com a gente e coloca a gente no lugar certinho, né? E aí Deus falou assim para mim, e aí, você vai ficar sendo bloqueada ou você vai desbloquear isso e continuar a sua vida? Porque não é porque eu vou falar a palavra que eu mesmo falei para mim, não é porque um cagou no pau que todos vão cagar também. E eu falei, é mesmo, Deus. Então, assim, Luzinete, quero te pedir perdão, tá? Eu não sei se a Ju te contou, mas agora eu tô te contando. Não tem nada a ver com você, não é a sua voz, não é o seu jeito de ser. Eu passei por vários traumas com pessoas com uma voz doce, uma pessoa meiga, e quando eu me entregava, quando eu fazia amizade, eu tomava uma paulada. Mas, como Deus disse, a gente não pode julgar por causa de um, julgar a árvore inteira, entendeu? Por causa de um galho, julgar a árvore inteira. Eu quero te dizer que quando a gente começou, né, para começar essas mentorias que a gente está fazendo aqui do Piorando, a Ju chamou Roberta, e falou, o que vocês acham, não sei o que, não sei o que. Quando ela falou, vou pôr a Luzinete, eu falei para ela, você acabou de tirar as palavras da minha boca, porque eu ia falar, cadê a Luzinete nisso daqui? Então, assim, meu bloqueio acabou, não interessa se a pessoa é doce, tem a voz meiga, se não tem, se é como eu, já daquele jeito, mas, né? Mas é isso, gente. Palma! É isso aí. Eu posso ouvir um amém? Amém. Uau, Olha uau. só, Amém. olha só. Doeu um pouco, eu fiquei sabendo, mas não através deles. Eu consegui ver através de você mesmo, do seu comportamento. E aí eu senti, eu orei muito por você. E um dos piores, assim, na minha trajetória, na minha transformação, foi o problema da minha voz. E eu não escolhi ter essa voz. Não tô chorando. Não é nada assim, sabe? Sua voz é Porque eu linda, sua precisava voz me lembra uma voz de uma mãe, viu? Raiva disso. Cada pessoa percebe uma coisa. Quando eu te ouvi, eu falei, gente, é uma mãe, é uma mulher que é cuidadora. Eu me assemelho muito com pessoas assim. Parei por conta da voz. Eu gravava os vídeos. Eu não gostava por conta da voz. E aí, o meu maior bloqueio foi a minha voz. Aí eu tenho trabalhado e pedido ao Espírito Santo para minha voz agradar aqueles que precisam ser curados. Aqueles que precisam ser curados, aqueles que precisam da minha mensagem. E aí, o que acontece? Já fiz vídeo no YouTube, já criticaram, chamaram minha voz de voz ridícula. E no Instagram também, já vários vídeos. Mas mesmo assim, Deus me levantou e me mostrou. Não é. Não tem que dar importância para isso, porque você não depende mais, não tem necessidade de aprovação de ninguém, que eu já te aprovei, já te levantei. E eu tenho, assim, Deus já me levantou do pó há muito tempo. E minha voz, eu sei, eu acordei que não vai agradar a todos. Não vai agradar a minha mensagem, a minha voz, nada em mim vai agradar a todos. Sempre vai ter uns que não vão gostar. E essa semana passada eu gravei um vídeo e eu recebi uma mensagem onde eu não estava nem esperando. Ele falou assim, como a sua voz é boa de ouvir. Aí veio a confirmação. E aí, eu sei que eu não vou agradar a todos, você está perdoada. E todos os dias a gente tem que trabalhar nossos traumas, aquelas acusações, vem acusações sim, pra gente, para fazer nos parar e colocar toxinas nos ambientes e atrapalhar as oportunidades nas quais Deus nos chamou, mas nós ainda temos feridas, temos trauma, temos coisas ali que precisa sanar nós mesmas.
sabe? Eu não sou perfeita, estou no processo ainda, estou trabalhando para poder chegar o nível que Deus quer. E aí é isso, gente. Ó, Luzinete, só para testificar aqui, eu estou agradecendo a Deus, porque Deus falou que hoje seria, a Débora ia se manifestar, eu já estava esperando isso. Quando eu fui conversar com a Débora, eu falei assim, ó, por que tu me chamaste para isso? Porque logo isso que eu não gosto, pro conserto, pro amor, muitas vezes que não agrada, pro amor que vai puxar a orelha, por que tu me chamaste para isso? Porque eu fujo. Porque é uma coisa que desde pequena eu tenho um testemunho que eu não fui educada, eu fui espancada e fui educada com gritos, né? Eu não sabia por que eu estava apanhando e nem sabia por que estavam gritando comigo. Nunca fui orientada. Mas, Senhor, logo eu. E quando Deus me chamou e me incomodou para falar com a Débora, eu falei para ela: ó, sou tua amiga, saiba disso. E quem ama não só passa a mão, mas também tem que fazer. Talvez se eu não tivesse permitido Deus trabalhar na minha vida, esse momento aqui do perdão, esse momento do destravar da Débora, esse momento aqui não estaria acontecendo. Talvez poderia acontecer sim, porque é projeto de Deus, quem sou eu? Mas Deus me usou naquele momento e eu falei: meu Deus, eu não quero. Porque eu posso magoar a Débora, eu posso magoar a Luzinete, mas eu estou com o meu coração inflamando e eu preciso seguir a voz de Deus. E eu sempre falei para a Débora, nunca vou te abandonar. Se tem uma amiga aqui que você vai ouvir sempre a verdade, o amor, e tudo eu vou colocar você, porque Deus tem um chamado contigo, mas tem coisas que a gente precisa ser tratado, como eu. Eu não sou perfeita, gente. E eu vou te dizer, gente, nem sempre é doce o ouvir de Deus, tá? Nem sempre é doce. Às vezes a gente vai fazer uma coisa que, meu Deus, logo eu que fujo disso. Mas eu acredito que Débora entendeu. Débora tem um coração ensinável, viu, Débora? E Deus estava querendo falar isso para ti. Tem um coração ensinável, como eu tenho, tá? Eu tô aqui aberta para ouvir, para ser puxada a orelha, porque quando a gente é puxada a orelha, sabe que Deus está nos amando e está nos corrigindo. E como é bom, gente, sentir que a gente está tendo correção de Deus, porque eu não tive isso do meu pai, no sentido de orientação, e eu não tive isso de minha mãe. Eu só ouvi o cajado, eu só ouvi o grito. E toda vez que Deus me chamou para correção, eu amei muito. Amei, que eu me senti do colo do pai. Desculpa a emoção, porque quando eu falo disso é amor mesmo, sabe? Não é tristeza, não. E graças a Deus, meu amor pelos meus pais já está trabalhado e eu sei que aquilo que eles deram foi o que eles puderam dar. E amém por isso. Mas olha, a correção de Deus é tão bom. É sinal de que ele está te vendo, é sinal que ele está cuidando, ele quer te entregar algo que você tem que estar preparada para isso. E esse momento aqui, meu coração já estava, a Débora a qualquer momento vai falar. E que lindo, gente, que esse momento de romper limitações acontece. E é para isso que Deus chama a gente. É para isso mesmo. Então, Posso falar? Pode falar, Débora. Acho que a Débora levantou a mão primeiro, Zuzine. olha, Isso mesmo. Deixa ela falar. Como eu disse, eu disse não, como a Erika disse, né? Eu tive a infância, adolescência, tudo, muito na paulada, no xingamento, no que você não vai prestar, no que você isso e aquilo outro. Então, depois foi a Erika falar, a infância dela, minha infância. E aí, foi aí que Deus acabou de falar comigo, tá vendo? Porque toda vez que alguém com uma voz amorosa, com um jeito amoroso, você tinha esse bloqueio, porque você só apanhou, você não recebeu carinho. Então, a grande maioria das pessoas que tem esse bloqueio com você, Lucinete, que graças a Deus eu não tenho mais, aleluia, é porque não está acostumada a receber amor, não está acostumada a receber carinho, não recebeu a voz de amor, entendeu? E na sua voz não tem defeito, a sua voz traz carinho, amor e afeto. Quem nunca recebeu isso e encontra uma pessoa com essa voz, só acredita que vai acontecer o quê? Tá me trazendo amor, mas vai me dar paulada. Era assim que minha mãe me dava. Tipo assim, se ela chegasse com uma voz mais amorosa, não passava 5 minutos, ela tava batendo minha cabeça na parede.
Minha mãe me batia para me cair no chão e chutava meu estômago ainda. Então, eu apanhava muito. Eu apanhava por coisa que eu fazia, por coisa que eu não fazia, por conta da minha irmã, por conta que ela estava com raiva. Então, eu não recebi isso, eu não tive esse amor de mãe, eu não tive amor de pai. Meu pai era aquele que só falava, perdoa sua mãe, tá tudo bem, perdoa sua mãe. E ela tinha acabado de me espancar. Minha mãe não batia, ela espancava. Então, eu não recebi isso. E eu quero te dizer, não, não fica triste, porque a sua voz, ela traz amor e carinho às pessoas. E continua. Eu quero te pedir de verdade, me perdoa por esse bloqueio que eu tive com você. E continua. Só isso que eu tenho para falar. Tranquilo, Uau, gente. tranquilo, tá perdoado, é mundo espiritual. A gente desconecta tudo aquilo de impedimento em relação a mim, em relação às outras pessoas que têm esse tipo de voz. E o principal que nós devemos analisar quando conhecemos alguém não é voz, não é a beleza externa, e sim o coração, e sim a mensagem, a verdadeira mensagem que a pessoa traz. E para mim chegar no ponto que eu cheguei, que não é nem a sombra do que há de vir, eu sofri muita paulada. Eu filmava simplesmente a minha mão e ainda eu recusava a minha voz. E aí uma pessoa que passou por um ano gravando mais de 160 lives, se treinando para poder chegar no estado que chegou, eu tenho muito a melhorar. Mas eu me desafiei. Eu entrei assim no caminho estreito. Eu fazia café da manhã, teve um período que eu fiz café da manhã saudável, que eu gravava live 7h30 da manhã para mim me destravar. Gravar receita é muito difícil, porque eu mesma que organizava tudo, programava tudo para fazer, ainda, né? Ainda tô... Mas, assim, sempre temos cuidado e as respostas. Dia seguinte, sempre evoluía um pouquinho. Mas fica tranquila, tá? Eu chorei, acho que porque esse choro estava já dentro de mim, que depois que aconteceu tudo, tanto vindo de você e de outras pessoas, não tinha saído. Mas foi preparado esse momento aqui. Contem comigo, todos que gostam da minha mensagem. Não precisa gostar de mim, não precisa gostar da minha voz, mas a minha mensagem, eu acredito que ela veio para transformar, porque Deus, ele me tirou ali do pó, quando eu não acreditava mais na nutrição, quando eu tinha desistido dos concursos públicos, que eu fiquei estudando para concurso público, e ele me despertou. E através disso eu escrevi um livro, tenho meu livro publicado, eu tenho já uma história, uma jornada. E todos os dias eu recebo confirmação que é real, que é, que é realmente o que eu tenho que trazer mesmo, sabe? É o meu propósito. E aí é isso, tá bom? Eu lembro de uma pregação da Gabriela Lopes, acho que é Lopes, e ela falou assim, que ela foi pregar numa igreja, e aí uma irmã falou assim para ela, você tem que parar de ser explosiva, você tem que parar de se entregar para Deus, você tem que parar de falar língua estranha, você tem que parar de gritar, você tem que falar normal, você está falando com mulheres, você não está falando com qualquer um. E aí ela falou que entrou dentro do quarto e começou, tipo, a ter uma depressão, né? E ela falou, Deus, eu não quero mais desse jeito que eu sou, eu não aceito mais essa voz que eu tenho, eu não quero mais ficar da igreja, eu não vou dar mais lugar, eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. E aí, um belo dia, ela estava orando e Deus falou para ela assim, Gabriela, quem te chamou? Foi eu, o homem ou a mulher? E ela falou, quem me chamou foi o Senhor. Ele falou, quem te deu os dons? E ela falou, foi o Senhor. Ela disse, quem te deu a voz? E ela disse, foi o Senhor. Ele falou, então só fala, abre a tua boca, que é desse jeito que eu vou te usar. E é isso que Deus tem para te falar nessa manhã, Rosinete.
Pode, agora acabou minhas oportunidades, não quero falar mais nada, não. Magda, você tinha Tudo levantado. acertado no mundo espiritual e terreno. Tá livre, vai transbordar, vai colocar. Você estuda muito, você é uma mulher entendedora da palavra de Deus. Vai curar pessoas, tá bom? Magda, você quer falar? Pessoal, ouvindo aí o que está acontecendo, né? Referente às meninas, está tendo uma transformação com as duas, com a gente que está aqui ouvindo e vendo, né, o que está acontecendo. E, assim, eu queria falar sobre projeção. O que acontece? Quando você vê alguma coisa que não te agrada referente a outra pessoa, é o espelho. E tem vezes que aí você pode pensar assim, não, eu não sou parecida com ela. O que acontece? Tem vezes que a gente usa uma faceta para cobrir aquilo que a gente tem que trabalhar. E então, assim, o que a gente tem que observar e ser humilde. Você está vendo vamos dar um exemplo, né? Referente ao que acontece, que dentro dela, ela tem essa doçura, só que como aconteceu esses eventos com ela escondeu isso, porque para ela fazia mal. Ela tem essa essência também, a Débora. Só que ela enxergava, né, que ela já foi tratada, que como se fosse uma pessoa má, falsa, né, que mostra ser doce, só que na verdade é uma víbora. Que seria o caso da mãe dela, né, que ela, quando viu a Lu, ou outras pessoas que são assim também, né, tô até um pouquinho nervosa, gente. Mas Perfeita tô colocação, Magda. Perfeita. Isso. Ai, é que assim, eu também estou me trabalhando aqui, que eu tô nervosa por quê? Que eu tô querendo mostrar a realidade, né? Porque comigo é assim também. Só que no meu caso são pessoas também, igual ela tá falando, mas autoritárias, referente a ser agressiva mesmo, na lata, entendeu? Não tem nada de doçura, não. E o que acontece? A gente acaba pegando esses exemplos porque são os nossos pais, mesmo que sejam exemplos negativos. Só que a gente quer. Só que o que acontece? Você escondendo isso, você não está tratando, entendeu? E vai piorando cada vez mais. Então é legal assim, sempre vai acontecer isso. Você vê um lado negativo na outra pessoa é porque está dentro de você e você tem que trabalhar. E quando você admira em outra pessoa que é um lado positivo, é que tem provavelmente vezes que você não tem, né? E você pode revelar essa pessoa. Então é só isso que eu vou falar, gente. É que tem vezes que a gente julga, né? E tá dentro da gente e nós temos que tratar isso. É só isso. Deixa eu ver aqui. Podem falar. Uau. Muito bom, muito bom. A gente julga e às vezes a gente observa interpretações através dos nossos valores e conhecimento, né? Totalmente é isso. Luzinete, só interrompendo aqui para te falar uma coisa. Deus não vai mudar a sua voz. Deus trabalha contigo com quebrantamento de corações. As pessoas que precisam te ouvir e estar nesse exato momento assim, quebrantando, você está libertando, através de você, houve uma libertação de uma trava que nem a Débora sabia que tinha, talvez ela sabia, mas não foi confrontada, e Deus te usa no quebrantamento, tá? Continua isso, porque as pessoas vão vir até você te agredir, e essas pessoas são pessoas que precisam de amor e atenção, porque elas sofreram alguma coisa. Toda vida que você foi agredida pela tua voz, é porque essa pessoa sofreu muito com alguém e está sendo trabalhado pela tua voz, viu? Receba isso, é quebrantamento mesmo. Deus usa você para trabalhar nos corações, é muito amor, muito afago. E tem gente que não recebeu isso, que não é trabalhado, se incomoda. Quem é essa mulher com essa voz doce, irritante? Que isso? Quem é ela para ter essa voz? Por que ela não é como eu? Sabe? Deus está te usando nesse sentido aí, viu? Tremendo. Se foi se foi a missão essa. Lu, tô falando assim, você não pode, nem longe, não mudar a sua essência, porque se você muda a sua essência, você morre. Então, assim, a sua habilidade é o quê? A comunicação. Essa voz é que Deus te deu, não é o homem que tem que aprovar. Entendeu?
Então, você continua. Eu conheço a Lu já faz muito tempo. Acho que eu conheci na época que eu conheci a Érica também, que foi na época do pior ano. Na verdade, eu conheço desde do Pablo Marçal. Mas foi perto, né? E o que acontece? Ela, eu sei a história dela, que ela tinha dificuldade para falar. Então, assim, é um desafio enorme. Foi, né? Porque ela faz várias lives, né? No Instagram dela, stories falando, né? Então, assim, e é uma trava, teve, né? Foi e resolveu isso. E assim, o pessoal que vem também se enxerga aqui, não sei como é que fala, é o pessoal que fala mal. Então já O começa hater, o bem. haters. Pelo Se menos já for tem uma hater, não está sendo feito Isso, um bom hater. trabalho, viu? Tem que ter hater. Quem não tem hater tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Isso mesmo. E indo muito bem, porque assim, o pessoal, né, os influencers, até hoje tem, né? Um exemplo, tem casos que tem pessoas que não quer ouvir por causa da voz, mas você tem que observar o conteúdo que aquela pessoa tá oferecendo, né? Ou tá transbordando, igual o Pablo Marçal fala. O Pablo Marçal, você sabe por que eu comecei a fazer com ele? Porque igual foi pra você, da autoridade, né? Que eu achava ele muito grosso e tal. Assim, não, agora que eu vou ver ele cara aí, meu. Porque eu tenho esse lado falei assim, ó, também. mais um picareta na internet. Foi isso que me fez falar. Eu achei ele assim um picareta. Então, Ele é um aí, picareta. Aí eu fui ver e, né, a gente é transformado. mas a maioria das pessoas acha ele um 7 mesmo. Porque ele tem, né, o jeito, assim, a lábia, né, a persuasão. Mas depois que ele começou a falar de Deus, né, foi na época da pandemia. Que aí ele fala, eu eu governo a minha vida, tal. Aí eu falei, nossa, é legal esse cara, eu vou começar a seguir ele. Mas no começo também, eu falei, achava ele bem, nossa, nada a ver, se acha, né? Aí depois eu comecei a observar, falei, não, eu vou ver os conteúdos dele. Aí foi quando eu comecei a gostar dele, né? E E do agora pessoal que ele tá indicava. julgado também por isso, né? Porque eu já ouvi falar, nossa, como tu se Isso. acha, hein? Eu me acho, sou filha do rei. Até pela voz dele. Até a voz dele, o pessoal não gostava, né? Acho que tem, de vez em quando deve aparecer um também que fala da voz. Então tá certo. Vou ver aqui vocês. Adonai, quer falar? Sim, sim. Com tudo isso que está acontecendo aqui no grupo, me lembrou um versículo que eu até fui buscar aqui, que está em 1 Coríntios 1:27, que fala: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E esse versículo ele trata do quê? Da manifestação de Deus na Terra. Na Terra. Então, o que acontece? O que é de sabedoria para o homem? Às vezes é a comunicação. Só que aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então sim, tá. Ah, Pode beleza. Deus ele traz essa manifestação aqui na Terra justamente por isso. Porque o homem, o que ele vê como sabedoria? Ele vê aquela boa dicção, ele vê aquela boa expressão, a boa gesticulação. E não é isso que seria não, né? Não é isso que é o que faz a diferença. O que faz a diferença não é isso. O que faz a diferença é o quê? É o testemunho, é a vivência, são as experiências que a gente traz de experiências de sabedoria da parte de Deus. Experiências que traz o quê? Que traz ressignificação, ações do nosso dia a dia que realmente muda a nossa vida. Não é, às vezes, ali... É importante a gente ter uma boa comunicação? É importante. Só que, além disso, é importante a gente colocar o que em primeiro lugar? A palavra de Deus. E em vários contextos da palavra de Deus, Deus não escolheu ali as pessoas que estavam preparadas. Muito pelo contrário. Moisés mesmo, se eu não me engano, alguém me corrija se estiver errado, Moisés mesmo era gago. De acordo com a descrição de alguns versículos,
a interpretação que traz é que ele tinha uma dificuldade na fala. E nem por isso ele se prendeu à limitação da parte. A limitação não, né? Ele não se prendeu a essa manifestação do corpo dele. Ele falou: não, a mensagem que eu carrego é maior que isso. Aquilo que eu trago de experiência, aquilo que eu trago de vivência da parte de Deus é muito maior do que a minha fala. Eu posso eu posso fazer a manifestação da parte de Deus aqui desenhando, gesticulando, fazendo qualquer outra coisa, mas isso não vai ser impedimento para que a palavra de Deus seja manifestada. Então, esse testemunho que aconteceu aqui, todo esse contexto de libertação, de perdão, tudo isso está trazendo um novo movimento para as nossas vidas. Tudo está trazendo uma nova revelação para todos nós. Porque todos aqui eu acredito que já passaram, às vezes, por situações parecidas, só que nunca entenderam o que estava acontecendo. E justo nessa gravação aqui, dessa reunião que nós estamos fazendo com essas pessoas, foi onde o mover de Deus se manifestou. E é sobre isso que a gente tem que se atentar. Ó, Everton, nós oi, chegamos aqui no o limite limite. do horário. Gostaria que você concluísse a sua palavra, ok? E a gente dá ali mais 1 ou 2 minutinhos ali no máximo aqui, se alguém tiver mais alguma coisa para falar também. E finalizar com uma oração. Bom, gente, na verdade, como eu tinha compartilhado antes, né, foi um desafio, né, hoje, compartilhar aqui com vocês, mas eu não podia perder essa oportunidade, né, de desenvolver aqui com vocês, e eu pedi isso para Deus, né, Deus, que seja um dia memorável no sentido de que as pessoas sejam impactadas pela sua palavra, né, que elas sintam realmente de verdade o seu espírito agindo. E foi muito bom ver o que aconteceu aqui, né, liberação de perdão, pessoas sendo curadas e de verdade, isso não tem preço, sabe? Não, não tem nada que pague isso aqui, sabe? E eu fico muito feliz de poder estar fazendo parte disso aqui, poder ter a oportunidade de estar desenvolvendo, crescendo com cada um aqui e contribuindo com isso de uma certa forma também, tá? Então, acho que antes de orar, não sei se a Josilene quer falar alguma coisa ali rapidão, a gente ora para finalizar. Josilene, não? Josilene? Consegue me ouvir? Agora sim. Sim. Pronto. Eu vou ser breve, mas no céu está tendo uma festa. É impossível ter um banquete desse de perdão se não for a ação do Espírito Santo, tá? Então, fico feliz por essa sensibilidade nossa. Eu quero falar com a Débora, exclusivo, mas a gente traz isso para todas nós. Débora, eu sempre disse a Deus assim, de um tempo para cá, Pai, escolhe as minhas amizades. Colocam pessoas no meu caminho que o Senhor deseja que esteja. Eu comecei a contemplar a ação de Deus, Débora, e ter sensibilidade em perceber uma coisa. Todas as pessoas que me rodeavam eram pessoas que vinham, que Deus mandava, porque era necessário um tratamento meu para me levar à minha essência. Então, eu passei a admirar, normalmente são pessoas de temperamentos diferentes do meu, que tem aonde são as minhas limitações, para a pessoa não é uma limitação. Então, no seu caso aí, há uma grande probabilidade de Deus estar te cercando de pessoas dóceis, porque Ele quer te trazer essa doçura que está dentro da tua essência. Guarda isso contigo. Lu, Alto, aí a você única, pode pesada, hein? Lu, a única coisa que eu quero te dizer é o seguinte: a singularidade. Só um minutinho, gente.
Quem está sentindo aí, saindo virtude, saindo som. Eita, a reunião de hoje está tremenda. Muito bom. Muito bom isso. Não faz sentido ficar dormindo. Na moral, Deus tem Não muitas faz coisas pra sentido, gente. não faz. Vamos finalizar com a música de Deus, gente. Preparou aí a música, Everton? Você acredita que eu não preparei? Você tem uma em mente? Eu tenho coloco aqui aqui, agora. peraí, deixa eu botar. Pessoal, a Josilene, ela pediu um minutinho. Vocês entenderam se ela vai voltar ou não? Sim, ela tem uma palavra para mim. Ela voltou, sim, voltou tá no certo. lugar. Josilene, volta, porque nós estamos aguardando vocês. Eu acho que ela entrou. Verdade. A gente está aguardando. Josilene Mora saiu. Acho que foi a internet, não sei. É que ela tá com outro dispositivo, tem um outro ali com o Josilene também. Ah, verdade. Agora ela saiu os dois. Saiu as duas. Envia o link para ela novamente. Ela é do grupo lá do piano. Saiu, então finalizam, pessoal. Participando, Voltou. Josilene Moura voltou. Voltou. Josilene. Você tá Consegue nos desmutado, mas ouvir, não tá saindo Josilene? o áudio, não. Ela saiu. Não, então vamos finalizar. Depois ela entrega para você no seu privado. Depois, na próxima live, ela traz. Vamos finalizar? Vamos. Vocês querem o quê? Vai ter a música ou não? A gente pode chorar. Josilene? Oi, agora eu consegui. Desculpa. Posso Movimento? concluir? É energia aí, viu? Quando começa a ver as coisas de Deus, parece que as coisas, né? A energia sobe até a internet cai. É isso. Me permita Se a internet concluir. não tiver na frequência, cai mesmo. Ô, Lu, deixa eu falar uma coisa específica para você. Nem a câmera tá funcionando, tá, gente? Mas a tudo de glória. A gente vai assim mesmo. Amém. Olha só, a singularidade da tua voz, Lu, ela veio para impactar algumas vidas. Isso aconteceu com Jesus. Jesus, ele não agradou a todos, porque ele veio para todos, mas nem todos aceitaram, porém, alguns aceitaram e ele foi para eles. A singularidade da tua voz não é para todos nesse mundo. Deus escolheu a cada um de nós de maneira específica para alguns. Qual é a sugestão que eu te dou? Ora a Deus e diz: Senhor, me conecta às pessoas que eu preciso estar conectada. A sua voz vai alcançar essas pessoas que você veio com um propósito para alcançar. Eu fui uma pessoa que sofri muito com o meu jeito de ser. Ontem eu estava em uma reunião e uma pessoa disse assim: Josi, eu preciso falar uma coisa para você. Eu não te suportava. Hoje eu te amo. É a frase mais comum de eu ouvir quando as pessoas me conhecem pelo primeiro impacto. As pessoas não suportam, porque diz que eu sou muito para frente. Então, eu já chego em uma reunião falando, Só que eu entendi que Jesus me trouxe para ser comunicadora, para impactar vidas. Então, eu entendo a situação daquela pessoa, a condição daquela pessoa, e amo, simplesmente amo, porque de alguma maneira, de alguma forma, essa pessoa vai cuidar de mim, me desenvolvendo, e o meu jeito vai alcançar ela. E se não alcançar, tá tudo bem. Jesus vai nos levar a pessoas que ele quer que ele alcance essas vidas através da tua voz, através da tua vida, tá bom? Bom. É isso aí. Isso aí. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Josilene, por essa palavra, por participar. Saiu virtude, todo mundo ficou arrepiado. A Magda falou na mesma hora que eu falei aqui com a Adonai. Estou toda arrepiada, está saindo unção aí, está saindo virtude, Deus usando. E Amém. é isso, viu?
Nunca mais se incomode mais com a sua voz. Entenda que as pessoas que estão se incomodando com a sua voz estão sendo trabalhadas ali de alguma forma, porque Deus te levou para esse chamado. Assim como Deus também testificou hoje comigo que Deus me chamou para um chamado que eu trabalhei, né? Desde a minha infância, juventude, de chegar até a pessoa com amor, mas um amor com autoridade. A Luzinete falou para mim uma coisa: você é muito positiva na hora que tem que ser, falar sabe, se impõe. Eu falei, eu fujo disso, mas é isso que Deus tem me chamado, às vezes, para impor certas coisas, mas com amor e com orientação. Não é só chegar e chamar a atenção, orientar. A verdadeira orientação não é aquela crítica, né? Que a gente critica e deixa a pessoa perdida, não. É aquela orientação que você vai falar, olha, tem uma coisa aqui que está acontecendo, eu preciso te orientar e você vai receber essa semente. Deixa Deus trabalhar. Bom, gente, linda manhã, nós temos que encerrar, né? Sim. E eu agradeço a presença de todos. Everton e Ah, Adonai. vamos ficar aqui o dia inteiro, cara. Boa. É isso aí, vamos dar continuidade no movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Se me chamar, eu estou no movimento também. Muito bom, né? Mas a gente tem mais o que fazer no sentido de continuar propagando, né? Ativando outras pessoas também. Na moral, gente, muito bom, de verdade. Muito feliz hoje. O dia já começou memorável e não tem nada que pague isso aqui, de verdade. É o que eu tenho falado e meu anseio é que mais pessoas elas sejam ativadas com isso também. Que isso queime no coração de cada um. Que através da minha vida elas possam ser ativadas também. Vamos encerrar então, gente. Eu vou fazer uma oração. E, de verdade, meu coração hoje é de gratidão. Especialmente hoje, agora, nesse exato momento. Pai, muito obrigado. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor tem acesso mais profundo. E o Senhor sabe o quão isso tem refletido, o quão aconteceu hoje, tem me levado a buscar um novo nível com o Senhor. Pai, como os seus salmos de hoje, 34, o qual nós aprendemos, nós temos provado e temos visto como o Senhor é bom e queremos cada vez mais estarmos refugiados no Senhor. Com isso, acessando a felicidade do Senhor, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver hoje. Obrigado porque cremos que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Obrigado pelas pessoas que foram destravadas hoje. Obrigado pelas pessoas que foram curadas hoje. Cremos que a sua palavra ela tem esse poder, Deus, de trazer vida, cura e libertação, Pai. Obrigado porque ela é mesma, ela sempre se renova e ela vai continuar se renovando, e ela vai ser sempre a mesma. E como o Senhor Jesus falou, Deus, ela é a verdade. O Senhor Jesus também é o caminho e é a vida, Pai. Obrigado por revelações preciosas da tua palavra, Deus. Queremos pedir que o Senhor continue, Deus, nos dando entendimento, Pai. E que, como os Salmos também essa semana fala, Deus, que não sejamos como os cavalos e os burros, que precisam de arreios e de freios para obedecer, porque senão eles não obedecem. Mas que possamos ter entendimento de buscar sabedoria no Senhor, Pai. Queremos ser livres no Senhor, Deus. Que o Senhor continue derramando da sua graça, do seu favor imerecido, Pai. E, de verdade, nos direcione hoje, no dia de hoje, o seu Santo Espírito, que possamos estar sensíveis, Deus. Nós ansiamos e clamamos por isso, Pai, declarando sua palavra viva e eficaz, Deus, vivendo uma vida abundante, ao qual o Senhor Jesus nos prometeu, que iremos viver aqui na terra, Pai. Muito obrigado, Deus. Oramos, agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Vamos fazer coisa com o print? Bora. Bora. A câmera não está funcionando, não, mas vai assim mesmo, gente. Já que eu estou trabalhando, mas eu preciso tirar, pelo amor de Não, Deus. fica no estilo aí, velho. Não. Vamos. Ai, Cadê o Donald? Ô, Donald, cadê sua câmera? É que eu tô fazendo a cal aqui. Mas aí nas próximas vezes eu vou dar um jeito de abrir aqui o vídeo. Cadê? Vai contar 1, 2, 3 ou não? 1, 2, 3. Então, Aí. Eu apertei 2 vezes, acho que foi. espero que você tenha. Gente, Ai, gente. Ó, gente. muito bom estar aqui com vocês.
Tamo junto, Marechais. Tamo junto, galera. Até mais. Tenha um bom dia. Até mais. Um bom dia aí para todos. Até mais. Obrigada. Obrigada, tenha um bom dia a todos. Bom dia.